Você não paga mensalidade? Nem vou falar nada. Assim, sinto muito pelos espectadores que vão ter mais uma semana sem a nossa hashtag melhor âncora, mas tudo bem, vamos em frente. De duas uma, ou você não tem sorte ou não paga mensalidade. Oh, amor, é azar no quatro em pauta, sorte nos negócios. Que seja Quatro em pauta no ar, quatro em pauta no ar, quatro em pauta no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá, para todo mundo que está aqui no chat com a gente, hoje, boa noite, né? Quarta-feira, 19 horas. Mas para quem vai assistir amanhã cedo, ao longo da semana, quatro em pauta está aqui, fica gravado, está no YouTube, você pode procurar, inclusive, os programas anteriores. Bem-vinda, Ju Ferreira, minha amiga Ju Ferreira. obrigada por mais uma semana que a gente está juntos aqui. Um prazer. Muito bom. Hoje nós temos aqui dois convidados aí que vêm nos ajudar no Quatro em Pauta. Mais uma vez, a ausência do Clebão, que está aí sofrendo, né? Viajando com os filhos, né, Ju? Está sofrendo, tadinho dele, né? Tadinho do cara. Gente, ele está na praia, que delícia. Pois é. Mas vai lá, Cristiano Mantovani, meu amigo Cristiano. Seja bem-vindo ao Quatro em Pauta. Fala, Aguinaldo, Ju, Nilson. Muito obrigado aqui pela presença, pelo convite, né? Vocês me fizeram, estou muito feliz de estar aqui pela segunda vez já no Quatro em Pauta. Está virando rotina. É isso. O Cristiano, que é especialista em atendimento Disney. Mais tarde, um pouquinho, a gente fala mais sobre isso. E Nilcio Freitas, seja bem-vindo ao Quatro em Pauta, Nilcio. Obrigado pelo convite, Aguinaldo, Cris, Ju, prazer estar com vocês para a gente fazer um programa bem bacana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos vendo aí do outro lado da telinha. Obrigadão do convite, brother. Muito bom. Nilcio, que é hoje responsável pelo Sebrae, na região, macro-região de Campinas, é o maior... Como é que você diz, Nilcio? É a maior densidade empresarial dos escritórios regionais do Sebrae São Paulo. Pouco, né? Pouco. Então, dos 33 escritórios regionais que o Sebrae possui no estado de São Paulo, a maior densidade empresarial está aqui na RMC. Pois é, e quem cuida de tudo isso aí é esse moço que está aqui no quadro de baixo. Muito bom, sejam bem-vindos. Quatro em Pauta hoje tem muitos assuntos interessantes, porque hoje a gente vai falar a respeito de varejo, de pequena e média empresa. Nós vamos falar a respeito de negócios, nós vamos falar a respeito da expectativa que tem para esse ano que entra, e para podermos fazer tudo isso, vamos chamar a nossa vinheta de abertura aqui do Concorde ou Discord. Concordo e discordo aqui no nosso Quatro em Pauta de hoje, com esse quadro maravilhoso aqui, Cristiano, Nilcio, Ju Ferreira e eu. E a primeira pergunta que vem aqui para o nosso debate, do nosso Concordo e Discordo, é o seguinte: considerando o atual momento político, e nós não vamos falar de política, tá? Mas considerando o atual momento político, é hora de investir ou de sobreviver? Vamos dar um foco na pequena e média empresa, que é quem realmente precisa da nossa consultoria, né? Talvez as grandes empresas nos contratem para outras finalidades, mas a pequena e média, ela tem uma carência de especialistas, de opiniões, e acredito que o nosso papel também social é ajudá-los. Então, vou começar aqui pelo Cristiano, e saber, Cristiano, você considera que nesse momento é hora de investir ou é hora de sobreviver? Aguinaldo, refletindo assim bastante nesse assunto esses dias, eu pensei o seguinte: a gente vem sobrevivendo há 2 anos, né? Quase 3 anos aí. Então, assim, quem chegou até aqui está muito forte. E eu vejo que é no momento de crise que os bons se sobressaem, os ruins quebram, vão embora. E aquele que fica em cima do muro vai simplesmente na maré, mas a maré pode levar para um lado ruim. Então, é o que eu costumo dizer na palestra, né? Para de colocar o seu sucesso em cima dos políticos, em cima de outros, e coloque em cima de você. Foque. E o momento de crise é um momento de dor.
Então, a gente vai ter muito mais dores para resolver dos nossos clientes do que a gente tem no momento bom, onde está todo mundo voando. Então, eu vejo que, com consciência, é momento de investir. É momento de investir. O que você só completa um pouquinho o raciocínio. O que você quer dizer com consciência? Com consciência é o seguinte, o seu mercado está indo mal, você não vai investir tudo que você tem e correr o risco de perder. Então, você tem que fazer uma análise macroeconômica e também uma análise microeconômica para ver o seu negócio, o seu ramo de atuação. Fala, putz, eu posso investir aqui 50% da minha reserva e me garantir com 50% para não quebrar. Mas nunca, não vai investir no momento de crise 100% do que você tem. Porque senão, você pode quebrar e perder tudo. E aí você volta do zero. Então, sim, invista. É momento de ser agressivo. É o momento de aproveitar a oportunidade que o mercado está te dando, tirando os seus concorrentes ruins da sua frente. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos zerar a tela. Ele deu 3 concordos, né? Ele meteu um 3-0 aí. E, Ju, eu estou um pouco incomodado com esse negócio aqui, que já faz pelo menos 2 ou 3 programas que a gente está fazendo muito 4 em pauta do amor. E eu tenho tentado colocar aqui umas perguntas mais cabeludas para ver se o povo discorda, para ver se dá debate. E parece que vocês, sei lá, cara, vocês tomaram um chazinho de maracujá antes de vir para o 4 em pauta. Eu vou começar a pedir para vocês tomarem um chá de boldo antes, né? Porque tem que ter umas discórdias aqui, né? Baixar aero. Aguinaldo, sabe o que eu ia falar? O problema é que a gente está trazendo gente muito boa para o programa. É difícil discordar. Talvez a gente começar a chamar aí, né? Assim, enfim, tá difícil discordar de gente tão boa falando coisa tão inteligente, né? Eu vou trazer o Luiz Arthur Nogueira aqui, porque como eu gosto isso, eu acho. né, discordar dele. Tá bom, Ju, vou passar a palavra para você aí. Ju Ferreira, num momento como hoje, um momento de crise, é hora de investir, é hora de segurar um pouquinho aí e se garantir naquela reservinha, naquela poupancinha que a empresa tem. Olha, Guina, eu acho o seguinte, vou responder primeiro a pergunta original, porque você mudou um pouquinho, né? Então, você falou assim, a pergunta original é momento de investir ou é momento de sobreviver? A minha percepção sobre a sobrevivência das empresas é o seguinte, para você sobreviver, nesse momento que a gente está passando, é momento de investir para que isso aconteça. Então, para mim, é momento de investir para sobreviver. Porque se você for mantendo as coisas como elas estão, então, o que eu quero dizer com isso, né? Se você não investir em capacitação das suas pessoas, em qualidade dos produtos e serviços que você entrega, em melhorar todos os seus processos de negócio, você pode não sobreviver por conta dessa falta de investimento, porque as coisas a concorrência vai investindo, você vai tendo aí novos produtos, novas maneiras de atendimento surgindo, e você pode morrer, ou vir a sua empresa, né, morrer, por conta dessa questão da falta de investimento. Então, eu penso nesse sentido. Então, quando você fala assim, é o momento de se segurar, claro, sim, a gente não está falando aqui de fazer grandes investimentos e, eventualmente, assim, mudar a empresa como um todo, ou fazer negócios, ou fazer investimentos que não sejam com consciência, não tenham um propósito para ele acontecer, só por fazer. Mas é momento de investir, sim, para garantir que você entregue os melhores produtos e serviços e consiga sobreviver. Bom, tivemos aqui 3 concordes com a Ju também. Printando a tela. Printando a tela. O Cristiano foi mostrar a bateria dele aí. Agora, quando tem muito concordo, eu gosto até de botar aí aumentar um pouquinho o nível de desafio da pergunta, viu, Nilson? Olá, e aquele negócio? Primeiro, eu quero que você responda se é hora de investir ou de sobreviver. Mas vamos imaginar que o cara ele está já nessa situação que a Ju falou, sabe? Que ele meio que, ou que o Cristiano falou, que ele ficou 2 anos sobrevivendo, e agora as reservas dele acabaram, só que ele sabe que se ele continuar nesse nível de ficar trabalhando aí com um freio de mão puxado, vai ser mais 1 ano e ele não tem mais reserva para gastar. E agora já era. Ou ele dá certo esse ano, ou ele vai quebrar.
Perfeito. Ele faz, pega dinheiro no banco, por exemplo, se ele tiver que pegar um crédito, ainda que seja um crédito barato, um Pronamp da vida, um Empreenda SP, né? Um negócio aí que ele possa buscar dinheiro fora. Mesmo assim, é hora de investir ou não é hora de fazer dívida, como se diz lá fora na linguagem popular? Nilson. Legal, legal. Guinaldo, eu vou tentar quebrar um pouco o paradigma da pergunta, tá? Quando você falou investir, se é tempo de investir ou de sobreviver, eu vou roubartilhar aí o Cristiano. E a sobrevivendo nós já estamos. Quem é empreendedor, passou por tudo isso, já está sobrevivendo, né? Mas eu entendo que investir, a gente precisa quebrar um pouco o paradigma só do capital, do financeiro, tá? Quando a gente fala de captar dinheiro no banco, para quê, né? Para que eu vou captar dinheiro? É para tapar algum buraco? Então, assim, a primeira coisa que eu dou de receita investir, tem que investir sempre e mais do que nunca tem que ser focado para você não errar realmente o tiro. Então, eu coloquei aqui um GTC, tem que investir em gente, tempo e controles. Sem controles, você vai captar um dinheiro, por exemplo, errado. Às vezes você acha que precisa de 50 mil, na verdade, 40 dava. Às vezes você pega 50 e necessitava de 60. Então, assim, controles financeiros, controles internos, mais do que nunca. Tempo. O que você faz com o teu tempo? Não dá mais para a gente usar o tempo como usávamos antigamente. Qual é a sua rotina? Como você melhora o seu tempo com o cliente, relacionamento, né? E gente, se você não investir em gente, você não ultrapassa barreiras, você não melhora. Você tem um varejo aí do outro lado da telinha, você fez um cliente oculto ano passado, porque quem está avaliando o seu atendimento para você, né? Se você está acreditando somente naqueles que continuam frequentando e falando que está bom, você está ouvindo, você está vendo, você está participando da rotina, da jornada do cliente na sua empresa. Então, eu entendo que o GTC aí, gente, tempo e controles, mais do que nunca, tem que estar na pauta da pequena e média empresa e investir sempre, nem que seja mais tempo, mais controle e mais em pessoas. É isso. Muito bom, também ganhou 3, concordo. E aí vem eu agora e eu vou pedir para todo mundo zerar a tela, que eu vou tentar fazer alguma coisa aí para vocês discordarem de mim, tá? Beleza? Fácil, né, Jô? Discordar de mim? Já tô aqui, vai. Tá certo, então vamos lá. Falando agora, olha lá. Eu gosto muito de futebol, né? Vocês sabem disso, eu gosto de assistir futebol. E eu lembro, poxa, eu sou da época de assistir futebol nos anos 70, ainda, nos 80. Naquele tempo lá, o Nilson não era nascido ainda, né, Nilson? Mas Era assim. vitória valia 2 pontos e empate valia 1 ponto. E quem perdia não ganhava nada. E depois, lá pelos anos 90, mais ou menos, eles mudaram a regra do futebol e a vitória passou a valer 3 pontos. Então, quer dizer o seguinte, antes dessa mudança, tinha muito time que ficava muito na defesa, jogando simplesmente para não perder, tá? Porque se você empatasse, ganhava 1 ponto. E 1 ponto era 50% da vitória, tá? Outra mudança que teve lá pelos anos 90, não podia mais recuar a bola para o goleiro. Por quê? Porque quando podia recuar a bola para o goleiro, o cara queria ganhar tempo, então o goleiro dava um chutinho para fora da área, o zagueiro vinha, recuava, o goleiro catava a bola, ficava com ela na mão, deitava no chão, ficava 2 minutos com a bola na mão e o tempo do jogo passando. Estava ganhando de 1-0, né? Ficava segurando lá, fazendo a cera, e não tinha regra que impedisse fazer isso. Aí criaram 2 regrinhas. Primeiro, que não pode mais recuar a bola para o goleiro, e segundo, que o goleiro só pode ficar 6 segundos com a bola na mão. Tá? Olha só, porque senão é marcada uma falta dentro da área para o time adversário, inclusive. E com isso deu um dinamismo no futebol. Então, o que eu quero dizer é que muito pequeno e médio empresário tem o hábito de ficar segurando o jogo, de ficar lá tentando sobreviver. Eu conheço empresas que sobrevivem há 30 anos. Quando a empresa sobrevive há 30 anos, sabe o que ela está fazendo? É o empresário tendo um autoemprego. Ele fica pro resto da vida ali, tendo aquele dinheirinho, aquela rendinha básica para dentro de casa, sobrevivendo, não muda a empresa, a pintura da fachada é a mesma, está toda lá
lascada já, mas o cara não troca porque ele acha que pelo menos ele está sobrevivendo, e não é isso. Será que esse era o sonho que esse empresário tinha? Será que ele tem o sonho só de não cair para a segunda divisão ou de ganhar o campeonato? Então, esse é o objetivo nosso como empreendedor, é realizar, é gerar emprego. Nilson, bota um concorda aí para mim, rapaz. Você está fazendo assim com a cabeça, eu quero ver se eu concordo, porque senão não tem como printar a tela, sabe? Mas é aquele negócio, você está buscando o quê? Se você está buscando realmente ganhar o campeonato, crescer, gerar emprego, ampliar seu patrimônio, oferecer esse patrimônio posteriormente para as próximas gerações virem a cuidar do seu negócio, modernizar seu negócio. Sabe por que geralmente a segunda e a terceira geração acabam não se interessando pelos negócios do pai? Porque o pai parou no tempo. Claro, ele te entrega lá um Calhambeque de 1953 e fala para você, olha, filho, esse aqui é seu carro. Papai teve esse carro toda a vida, eu quero que você ande com esse carro pro resto da vida. Você fala, pai, não, eu quero um carro mais moderno, vai para outra profissão, entendeu? Agora, se você entregar para a sua próxima geração uma empresa moderna, bacana, legal, com bons recursos, você muito provavelmente empolgue a tua próxima geração também para ela dar continuidade nisso e continuar a seguir a sua missão. Então, é isso aí. Vocês podem, por favor, aí, sair de cima. Perguntaram de mim. Pelo amor de Deus, gostei, é isso aí. Vamos gerar polêmica nesse negócio aí. Então, vamos lá, quer ver? Nilson, fica vendo aí o veneno da dona Cobra aí, quer ver? Ó, Ju, vamos zerar as telas. Diz para mim por que você discordou de mim, Ju. Na verdade, eu acho o seguinte, tá? Eu discordei um pouco quando você veio com a história das próximas gerações. Eu gosto que o Nilson já está concordando comigo, nem comecei a falar, adorei ele. Eu discordo um pouco dessa questão das próximas gerações, tá? Porque eu entendo que aqui no Brasil é ser muito comum a questão de empresa familiar, que o fundador da empresa já começa a empresa pensando em passar essa empresa para a próxima geração, mas eu acredito que a profissionalização dos negócios é você pensar em termos do seu propósito e do propósito do seu negócio. E depois, se a próxima geração vai querer ser bailarina e não vai querer tocar o seu negócio pode ser uma Ferrari, mas de repente a sua próxima geração não está conectada com aquele propósito, com aquele negócio. Então, eu acho que essa visão de vou fazer isso para poder passar um negócio mais legal para a minha próxima geração, eu particularmente não concordo. Tenho 2 filhas e eu não faço meus negócios pensando em que um dia elas tenham que andar com o meu Calhambeque ou com a minha Ferrari. Eu acho que o negócio ele tem que ser profissionalizado, ele tem que ser, a gente tem que fazer investimentos nele para que ele aconteça, melhore, sobreviva bem, para que você consiga não só levar o dinheirinho para casa, como o Aguinaldo falou, e ter aí essa sobrevivência da sua família, mas sim para o negócio crescer, para você eventualmente atrair investidores, atrair outras pessoas que se interessem pelo negócio, para atrair mais clientes. Eu só não concordei com você quando você fala dessa questão das próximas gerações, porque já tivemos várias questões geracionais aqui, e eu acho que você imputar a uma próxima geração que ela tenha o mesmo sonho que você, ou que ela carregue o seu sonho para o resto da vida, isso não é uma coisa que eu concorde particularmente, mas com relação à resposta que você deu, eu achei bacana, eu concordei sim. Muito bom, muito bom. Nilson, sai de cima do muro. Bota aí na tela. Você concordou com a Ju? Então bota um verdinho aí. Ou você discordou dela, em minha defesa, bota um vermelho. Olha lá, Não. Vamos zerar a tela aí. Gente, eu vou dar a minha segunda resposta logo depois da Ju aqui, porque ela respondeu em cima da minha resposta. Eu entendo o seguinte, quando a gente faz uma empresa moderna, a gente tem sim a possibilidade, a gente aumenta a possibilidade das próximas gerações terem prazer, desejo em darem seguimento a ela, né? O Cris, por exemplo, vem de uma empresa familiar e ele, num determinado momento, tinha um outro sonho, que era trabalhar com a música, né? Então, é natural que isso possa acontecer também. Então, normalmente uma pessoa, ela funda uma empresa familiar e ela tem diversos descendentes, não é um só, né? Então,
se a empresa é uma empresa moderna, entre aquelas possibilidades que ela tem de sequência, ela aumenta a possibilidade de alguém, pelo menos, se apaixonar pela ideia. E ainda que nada disso aconteça, que ninguém se apaixone pela ideia, o valor dessa empresa para poder partir para o mercado, para poder ser vendida, é muito maior, né? Então, tem um grande empresário, né, do setor de idiomas que eu trabalhei, que ele dizia uma coisa assim, que ele repetia em todos os lugares que ele ia. Ele falava assim, uma empresa existe ou para crescer ou para ser vendida. Tá? Ou ela vai crescer e vai ganhar mercado, ou ela vai se preparar para ser vendida e valer dinheiro, para que o seu fundador possa ter valido a pena. Agora, quando a empresa ela fica só na marcha ré, só no freio de mão, segurando para não recuar, para não fechar, para não falir, fica só no sobreviver, que foi aquilo que a gente falou na pergunta original, o que acontece? Ninguém vai se interessar por ela. Nem seus filhos, nem seus netos, tampouco o mercado. Então, foi isso que eu quis dizer, e agora sim eu printo a tela também com 3 concordes. Muito bom. Vou passar a palavra aqui, vamos zerar, gente? Muito bom o debate hoje. Vamos zerar aqui, eu vou falar com o Cristiano. Vamos lá, Cristiano, fecha para a gente ainda. Depois tem o Nilson ainda. Bora! Então, trazendo agora o que vocês falaram, né? O Aguinaldo e a Ju sobre as gerações. Como o Aguinaldo falou, eu venho de uma empresa familiar. Então, eu vou dar um autodepoimento aqui. O que eu vejo que afasta as novas gerações das empresas familiares não é a falta de propósito, porque esse negócio de propósito é uma coisa muito recente. As gerações mais antigas não tinham ligação com isso, pelo que eu vejo. O que afasta é a falta de voz das novas gerações dentro das empresas familiares. Quando você tem um fundador que está ali há 30, 40, 50 anos à frente daquela empresa, fazendo do jeito dele, e a empresa, querendo ou não, dando certo, poderia dar mais certo, menos certo, não se sabe, mas dando certo. A empresa indo, crescendo, estando consolidada no mercado, vem alguém, teoricamente sem experiência, e dá uma ideia contrária ao pensamento daquele fundador. Essa ideia não vai ser aceita. Isso eu falo com propriedade. E aí, dando consultoria em outras empresas familiares também, a gente assiste o mesmo cenário. Os filhos dão ideias que vão contrárias aos pais, e os pais geralmente não aceitam. E falam, peraí, você não tem experiência. Quem tem experiência sou eu, quem sabe sou eu. Isso acaba desmotivando a geração a entrar na empresa. O que eles fazem? Pegam aquele dinheirinho que eles recebem e abrem novos negócios. Então, o que eu vejo é isso. Por que as empresas estão sendo vendidas, empresas familiares? Porque não tem sucessão. Porque os pais não veem profissionalismo nos filhos. Olha, arrasou, eu concordei. Você está na dúvida, Ju? Eu vou colocar um concordo aqui. Não concordei com tudo, tá, Cris? Mas porque a minha família também tem empresa familiar, mas eu vou falar aqui no total aqui. Ô, Ju, mas você é a geração fundadora ou é a próxima geração que quer mudar? A minha mãe tem empresa há muitos anos e eu não segui a empresa dela, mas só para saber, só para saber. Eu tenho uma outra geração, uma outra empresa familiar. Vamos zerar a tela para o Nilson poder falar. Nilson Freitas, manda bala aí sua sabedoria para a gente. Zera a telinha para nós, Nilson. Vamos lá. Bom, pessoal, quero voltar um pouquinho aí no início da tua fala, Aguinaldo, que quando você fala de futebol também, adoro futebol, mas eu faço uma comparação da não evolução do futebol no mundo como um todo, né? A gente evoluiu um pouquinho aí para poder ter a distância da barreira delimitada por uma marcação no gramado, lá com spray, evoluiu para o VAR, que está muito sem padrão. Eu gosto de mirar no basquete americano. Basquete americano, assim como o futebol, Aguinaldo, também tem essas regras raiz, né? Que foram mudando, evoluindo com o tempo. Então, o basquete americano, para acabar com a cera do goleiro que você falou, o que ele fez? Ele colocou um tempo máximo que você tem que passar da quadra
sua para a quadra do adversário, ou seja, você não pode ficar lá batendo bola, né, se furtando a jogar. Então, o limite de falta, o tempo e o modelo de franquia para dividir o investimento. Então, assim, quebrou paradigmas realmente, né? Apesar de ter as marcas lá com as cidades e tal, né? Coisa que a gente não consegue fazer aqui, né? Então, por isso tem essa discrepância gigante. Aí você vai, o basquete virou um show, né? Virou uma atração, né? E eu vi esse ano, por exemplo, você está falando de campeonatos aí que começaram agora, né? R$ 400 para ver um jogo do Campeonato Paulista ou Carioca, numa arquibancada de cimento, na chuva, né? Entretenimento zero, e você vai no basquete americano. O basquete é parte do espetáculo, você tem lá uma Broadway acontecendo praticamente, né? Então, acho que o varejo tem que se espelhar muito nisso. Sucessão familiar, eu penso que tem que começar. O bom inimigo do ótimo. A gente fica muito pragmático. Então, eu vou chamar vocês a atenção para o esporte que eu mais curto, que é Fórmula 1. A Fórmula 1 foi vendida e agora já tem sprint race, né? Então, não é só mais o treino e a corrida, tem uma corrida rápida no sábado em alguns circuitos que dá uma pontuação bacana e já classifica para a corrida, ou seja, isso não tinha, né? São apenas X voltas que classificam, ou seja, muda a estratégia de pneu. Aquele que fez uma boa volta, choveu, e aí ele para o carro do box esperando a largada do dia seguinte. Espera aí, tem um sprint race, cara. Se você não mexer no pneu, se você não calibrar motor e ajustar alguma coisa, porque mudou a temperatura, você vai ficar para trás e vale a nova classificação, não aquela que você fez. Então, essa nova era da Fórmula 1 vem criar paradigmas. Tá perfeito? Não. Eu fui em Interlagos, no ingresso de R$ 1.500, na arquibancada de cimento, tomando sol e chuva. Vai melhorar? Acho que daqui uns 5 anos, para chegar no mundo todo. Mas tem que dar o primeiro passo. E o pequeno varejo, Aguinaldo, amigos, Cristiano e Ju, se não der o primeiro passo, fica mais difícil dar o segundo. Não tem como se você não der o primeiro passo. Muito bom. Deixa eu falar uma coisinha aqui, só rapidinho. Eu acho que, assim, hoje foi tanta cultura com relação à questão do esporte que eu acho que a gente devia fazer um outro Quatro em Pauta, chamar essa mesma galera e trazer mais exemplos do esporte, porque eu Conta assim, comigo. a gente tem que pesquisar mais sobre esporte, porque eu não tô, assim, acompanhei, achei legal a explicação do futebol que o Guina deu, da questão do basquete, que eu acompanhei bastante da Fórmula 1, mas eu achei muito interessante essas comparações do esporte com o empreendedorismo. Acho que a gente podia chamar um outro Quatro em Pauta aqui para falar e trazer mais desse tema, porque eu realmente fiquei inspirada, tá? Vou pesquisar mais. Exato. Ok, posso finalizar então, já que a Ju comentou do esporte aí? Eu tenho uma palestra em que eu faço essa comparação do varejo e do mundo dos negócios com a Fórmula 1, trazendo exemplos lá de quando começou, dos primórdios, e é muito bacana, porque as pessoas se surpreendem com alguns pilotos e algumas regras, e a gente não faz ideia do que o Brasil representa na Fórmula 1, né? A pessoa só fala Senna, as pessoas só falam do Senna e esquecem de tudo que a gente fez aí dos primórdios da época do Emerson e antes dele, tá? Legal. Excelente isso. O que é legal é que a gente traz do esporte, a gente pode puxar uma série de coisas, né? Porque com certeza. As palestras nossas muitas vezes vão trazer cenas de esportes, não necessariamente futebol e basquete, que são populares, mas às vezes aquela gincaninha na escola a gente consegue trazer alguma coisa que fundamenta um princípio empresarial, né? Muito bacana. Olha, esse quadro aqui está de parabéns, Cris, Nílcio, Ju, que já é, né, fixa aqui no programa, mas acima de tudo os nossos 2 convidados aí que estão dando show. Muito bom. Vamos seguir aqui para a nossa vinheta, chamando o próximo quadro, que aí vem coisa quente, aí que vem a pergunta do nosso internauta. Vamos lá! Se conselho fosse bom, você daria? Ou você venderia? Não, vamos, aqui é de graça, né? Quer dizer, é um meio de graça, porque se você curte o Quatro em Pauta, se você compartilha o Quatro em Pauta, se você manda o Quatro em Pauta para as outras pessoas, se você gera audiência no Quatro em Pauta, de certa forma, você está pagando, não está pagando em dinheiro diretamente, mas está pagando em audiência, né? Então, se conselho fosse bom, nós estamos te oferecendo esse conselho aí.
principalmente para você que nos pede. Então, se você é empresário, você pode mandar um vídeo pedindo um conselho. Se você não é empresário, você é um colaborador de uma empresa, também pode mandar um vídeo pedindo um conselho. De repente, você vai pedir um conselho para como crescer dentro da sua empresa, como lidar com outras pessoas, como poder fazer uma estratégia carreirista para você poder desenvolver bem dentro da sua profissão e assim por diante. E nós 4 estaremos aqui para te dar a nossa visão, que é uma visão técnica. Todos nós que participamos aqui no 4 em Pauta somos pessoas que estamos já no dia a dia das empresas e nós sempre procuramos, ao receber a pergunta, encontrar convidados que estejam relacionados com aquele tema, né? Então, hoje nós recebemos aqui uma pergunta de varejo e, por ser varejo, atendimento, estratégia empresarial, nós trouxemos, além de eu e a Ju, o Cristiano e o Nílcio, que são 2 especialistas no assunto. Então, vamos colocar aqui que a pergunta de hoje veio de Jundiaí, que é a minha terrinha querida aqui, veio do Rafael Broilo, também conhecido como Gaúcho, um empresário bem conhecido na cidade. Vamos ver o que ele pergunta aí. Põe o vídeo aí para nós, Heitor. E aí, pessoal do 4 em Pauta, tudo bem? Aqui é o Rafael Broilo da Ótica Rangel. Antes de mais nada, parabéns pelo programa de vocês, que em 2023 a gente continue sendo brindado por todos os ensinamentos, por todos os grandes debates que vocês fazem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós aqui do varejo, nós temos o nosso plano estratégico de longo e médio prazo, onde a gente trabalha com as antecipações de moda, de mercado, a inserção de novas tecnologias, mas no dia a dia o que vale é o nosso plano tático de curto prazo, né? A conta tem que fechar no final do mês e as vendas de varejo são mais dinâmicas. Então, a pergunta, o assunto que eu queria lançar para vocês, nos ajudarem é, agora nessa incerteza do cenário político e econômico, como nós do varejo deveremos atuar, deveríamos tentar motivar o nosso cliente a comprar mais, e também o que nós não devemos fazer enquanto empresários, enquanto empresas. Um grande abraço, vou estar aqui ansioso pela resposta de vocês. Você vê que a pergunta dele não deixa de ser parecida com aquela que nós tivemos lá na nossa primeira resposta, né? Mas ela é um pouco diferente, que ele não fala muito sobre investimento. Ele fala como fazer para vender mais e a conta tem que fechar. Conta tem que fechar, tem que chegar no final do mês e a empresa fechar no azul, né? Você vê que ele fala muito a respeito de curto prazo. E aí eu vou deixar o Nílcio começar a responder essa pergunta aqui para o Rafael Broilo, de Jundiaí. Nílcio Freitas, a palavra é tua. Legal, legal. Obrigado aí da pergunta, Rafael. Abraço para você. Desejo sucesso na sua jornada aí como empreendedor. Parabéns pela empresa. Vender mais em momentos de incerteza, a grande dificuldade do varejo, normalmente nesses períodos, é que a gente ouve muito e faz pouco, tá? O que eu quero dizer com isso? É que a gente está cada dia mais ladeado de informações, né? Por várias fontes, várias pessoas, redes, e a gente às vezes esquece um pouquinho a lição de casa. Então, eu falei aqui no primeiro box, deve ter acompanhado, a importância da gente trabalhar as pessoas e trabalhar o processo da venda. O varejo ele precisa inovar. Como minha loja está, como meu ponto físico, pelo que você comentou, você tem uma empresa, né, com loja física, como que você está recebendo, acolhendo o seu cliente, qual é a experiência que ele tem, né? Então, faça o cliente oculto para avaliar o seu atendimento, né? Vender mais significa melhorar aí o seu ticket médio, melhorar a sua operação. Será que preciso vender mais em volume ou melhorar a minha margem, sabendo comprar melhor, buscando alternativas, né? Como que eu estou? Será que o modelo que eu estou, faz 5 anos que eu trabalho o mesmo modelo, 3 anos, o mesmo modelo de remuneração dos meus colaboradores da linha de frente? Será que eu não posso ter meses atípicos diferentes, assim como eu tenho os meses festivos? Será que eu não posso ter promoções internas para despertar a minha equipe? Acho que mais do que nunca, num momento como esse, é a gente centrar o pensamento no nosso cliente, foco no cliente.
Muito bom, Nilcio, muito bom, parabéns aí. Aliás, é bom, né, a gente ouvir o especialista, é ou não é? A gente fala assim, puxa, olha, isso aí me deu até uma sacada. Mas vamos lá. Cristiano Mantovanini, qual que é o teu conselho? Se conselho fosse bom, que conselho que você daria aqui para o nosso amigo Rafael Broilo e para a Ótica Rangel? Opa! Cara, eu vou muito no sentido do que o Nilson falou. Tem um estudo de Harvard que mostra que o atendimento corresponde a 43% do poder de decisão de compra de um cliente. E a Disney nos ensina que o encantamento do cliente externo é diretamente proporcional ao encantamento do cliente interno. Então, como você está encantando os seus colaboradores para que eles encantem o seu cliente? Se você não encantar o seu colaborador, ele vai falar mal da sua loja para o seu cliente e ele não vai vender. E aí, como o Nilson falou, né? Ele não vai gerar uma experiência para o seu cliente. O seu cliente tem que voltar porque ele se sente bem no seu estabelecimento. E, consequentemente, ele vai gastar dinheiro. Porque ele vai comprar pela emoção. Isso é mais importante. Então, é ser sincero com o seu cliente, agir com transparência, entender quando você não pode suprir a necessidade do seu cliente, porque aí você vai estar encantando ele, quando você encaminha ele para um concorrente seu, talvez. Então, assim, foco no atendimento, foco na sua equipe. Cadeia de valores, o que é mais importante na sua empresa nesse momento? O resultado financeiro, em primeiro lugar, ou o resultado financeiro como consequência de uma cadeia? O que eu quero dizer com isso? Se você focar só no dinheiro, você vai derrubar suas vendas. Com isso, você vai fazer promoção. Com isso, você vai derrubar o seu faturamento. Com isso, você vai ter menos dinheiro para investir. Isso vira uma bola de neve negativa. Agora, se você pensa o contrário, se você pensa em investir nas suas pessoas, tornando elas melhores, mais encantadas, confiando na sua marca, as suas pessoas vão levar esse encantamento para o seu cliente externo, que vai, sim, gastar muito mais dinheiro na sua empresa. Então, meu amigo Rafael, invista nas suas pessoas nesse momento. Aproveite essa oportunidade. Enquanto um monte de gente está desesperada, enforcando os próprios colaboradores, o próprio cliente interno, para que ele venda mais, pressionando, não haja com pressão, haja com incentivo. Incentive o seu cliente interno a vender mais. Crie games, jogos, formas de remuneração diferenciadas, para que ele se sinta valorizado e para que ele seja parte da sua organização. Não somente seja, mas se sinta parte da organização. O que você achou disso? Fantástico, né? Eu achei maravilhoso, gente. As respostas aqui, eu estou anotando tudo, viu? Estou anotando aqui. Acho que a gente acertou na escolha dos convidados hoje. Nossa Senhora, gente. Acho que aqui estamos feitos aqui com esses dois. Obrigado. Ju Ferreira, o que você tem para dizer aí para o nosso amigo gaúcho, Rafael Broilo, o homem mais gremista que eu conheço na minha vida? Olha... Rafael, primeiro, obrigada pela pergunta. É muito legal saber que você acompanha o Quatro em Pauta. Tenho certeza que você vai ficar satisfeito com essas respostas, porque está sendo uma consultoria aqui mesmo. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer e falar para quem está do outro lado e não mandou a pergunta ainda, que mande a pergunta, porque pode ser a sua pergunta respondida na semana que vem. Sobre a pergunta do Rafael, eu concordei bastante com o que o Cris e o Nilcio falaram, com relação a essa questão de você inovar. E, novamente, assim, eu sempre falo sobre inovação, porque é um dos temas que me interessam, um dos temas que eu acredito que pode transformar o empreendedorismo, que pode transformar o mundo. Mas eu não acho, concordo com o Nilson, que não é só colocar dinheiro e inovar comprando tecnologia, comprando um software novo, mas sim inovar na maneira como você faz as coisas, nos seus processos. Então, eventualmente, sim, você colocar um sistema que te ajude a ter mais informações é legal, mas não necessariamente é o mais importante. Às vezes, o mais importante é você, por exemplo, inovar no seu atendimento e trazer as pessoas aí, né? Então, trazer os seus colaboradores para estarem mais engajados com o propósito do seu negócio, que
sim, atender os clientes e trazer lucratividade também, acho que isso faz parte do empreendedorismo, ninguém está aqui também só para ganhar biscoito, a gente tem que ter no final do mês a lucratividade. Então, inovar no atendimento, trazer mais engajamento para o seu público interno, isso é super importante, acho que isso é crítico para que você tenha mais clientes e para que você consiga vender mais. É que ele fala sobre essa questão do plano tático versus fazer um planejamento, né? E eu acho que eu vejo importância em falar que essas duas coisas precisam andar em paralelo. Claro que sim, a gente tem aqui o nosso plano tático do dia a dia, que você vai fazer as ações aí para aumentar as vendas, mas isso tem que andar colado aí com um planejamento de um pouco mais longo prazo, de médio prazo, para você saber aí quais são seus objetivos financeiros, quais são os seus objetivos de investimento, e também para você saber, começar a entender mais sobre o seu cliente. Então, coletar dados aí do seu cliente. Então, qual é o cliente que compra mais óculos? Qual o tipo de cliente? Qual é essa pessoa? Com quem é a pessoa que eu quero falar, que eu quero me conectar mais? No ano passado, quantas vendas eu fiz para homens carecas que querem, né, assim, o óculos é um substituto aqui do cabelito. Então, vamos lá, de repente, essa daí é a minha persona ideal, quantas vendas eu fiz para algum tipo de pessoa. Então, acho que todo esse planejamento, tanto da parte financeira, quanto da parte comercial, de você começar a entender mais sobre o seu cliente, para você conseguir se conectar mais com ele e atendê-lo melhor, também é importante. Faça o seu planejamento tático, melhore seu atendimento, inove nas ações do dia a dia, mas também faça esse planejamento de médio e longo prazo para saber aonde você quer chegar e como é que você vai fazer para chegar lá. Muito bom, muito bom. Isso aí, eu não entendi muito bem aquela parte lá do exemplo que ela deu, né? Ela poderia ter dado um exemplo aí de homens magros, né? Qualquer coisa assim, mas enfim, resolveu. Vamos lá, minha vez aqui de poder falar aí com o nosso amigo Rafael Bruilo, e em especial, eu anotei algumas coisas assim. Primeiro, Rafael, eu acredito que é muito importante, sim, fechar as contas em azul no final do mês, né? Do mês e do ano, porque a gente tem que ter também um planejamento anual. Paixão pelo negócio, respeito pelo cliente e soltar a panela. Já eu explico o que é soltar a panela. Paixão pelo negócio é você realmente ter prazer em trabalhar todos os dias. Tem empresário que não tem prazer em trabalhar. Não se confunda com aquilo que eu falei a semana passada sobre a questão da paixão, quando se falava, semana retrasada, quando se falava em franquias, e eu dizia que não é necessariamente você ter paixão por aquilo que você está fazendo ao comprar uma franquia, mas paixão pelo negócio, entender que o negócio é um filho e que, assim como o filho, quando ele nasce, você tem que prover. Você precisa alimentar o seu negócio. Mas vai chegar um determinado momento também que esse negócio tem que dar lucro. Tá? Então, é paixão pelo negócio, fazer com carinho e trabalhar com carinho. Aliás, o Rafael, esses dias atrás, entre Natal e Ano Novo, eu passei lá pela Ótica, ele é um empresário conhecido aqui em Jundiaí. Os pintores estavam lá pintando a ótica e adivinha quem que estava lá? Atendendo o telefone, o cliente desavisado que aparecia lá para comprar um óculos e a ótica estava pintando, ele dava um jeitinho de atender lá no fundo, e atender bem, não deixava o cliente voltar para casa sem ser atendido. Então, isso é paixão pelo negócio. Respeito pelo cliente tem a ver com a sua equipe, aquilo que o Cristiano falou. Respeitar o cliente não é só ter o produto que ele quer no preço bom, mas é fazer com que esse cliente também ele seja bem atendido. É que nem ir na casa de um amigo, de um parente, ser maltratado na casa do parente, né? Você vai na casa da tia e a tia faz pouco caso de você. Você volta para casa pé da vida, fala, nunca mais volto na casa daquela tia, né? O comércio é igual, então nós precisamos ter respeito pelo cliente. E soltar a panela, tem uma historinha que é o seguinte, de que os caçadores estavam num determinado acampamento, fizeram lá a sua janta, né, o seu jantarzinho lá no final do dia,
no final da noite, e foram para as barracas e deixaram ainda aquela panela com um pouco de resto de comida, cheio de brasa embaixo, a brasa ainda esquentando a panela, eles foram dormir e no outro dia eu cuido disso aí. E nesse meio do tempo veio um urso, sentiu o cheiro da comida, foi lá, meteu a cabeça, né, meteu a cara na panela para comer o resto de comida que estava lá, só que a panela começou a queimar a cara do urso. E o urso ficou dividido entre comer a comida que estava gostosa ou soltar a panela. E aí morreu todo queimado porque ele não soltou a panela. Então tem hora na nossa vida que a gente tem que soltar a panela. O que eu quero dizer com soltar a panela? Você falou muito sobre moda, sobre tendências do ano que vem, e às vezes a gente compra um determinado produto, coloca lá em exposição na nossa loja e por alguma razão não vende o produto. E ele vai ficando um produto velho, que ocupa espaço, que empata nosso investimento, que eu pus dinheiro naquilo ali. E o cara pensa, pô, eu paguei 50 por isso, eu não vou vender por menos do que 70, eu tenho que ter algum lucro. E aí o negócio vai ficando lá, vai ficando lá, vai ficando lá, vai ficando velho. Eu trabalhei em lojas, no tempo que eu trabalhava em comércio, lá no início da minha carreira, que tinha produtos lá que nunca mais ia ser vendido, porque não fazia o menor sentido, já nem tinha mais utilidade. Sabe quando não tem mais utilidade? Tem muita coisa que não tem mais utilidade hoje, né? Telefone de disco hoje, que utilidade tem? Só de decoração, no máximo, né? Então, o que eu quero dizer é que de vez em quando você tem que pegar e soltar suas panelas, tem que colocar seus produtos em promoções, ainda que você venda por um valor abaixo até do que aquele que você investiu para comprar, mas pelo menos você desocupou espaço no seu depósito, fez um dinheirinho, desempatou um dinheiro, ainda que seja menor do que aquele que você investiu, mas esse dinheiro vai ser importante para você poder investir na próxima coleção. Então, é não ter dó de coisas que são materiais. Vamos pensar, em primeiro lugar, no seu cliente, seja o interno ou externo, ter paixão pelo negócio e pensar, enxergar lá na frente. Porque o empresário que pensa só em ter lucro hoje é aquele negócio que falava um diretor meu, lá nos anos 90, ele era argentino, né? Então ele falava em espanhol, mas algo que traduzia como pão para hoje pode ser fome para amanhã. Então, cuidado, não vá ficar pensando exclusivamente no seu presente momento, sem pensar no futuro, que de repente o futuro pode nem chegar. Muito bom. Rafael, muito obrigado aí por ter mandado esse vídeo para a gente. Eu espero de coração que a gente tenha ajudado de alguma maneira aí nas suas decisões e na sequência de seu negócio que a gente admira tanto. Pessoal, vamos finalizar aqui o nosso Se Conselho Fosse Bom e vamos puxar uma vinhetinha para o próximo quadro. Vai lá, Heitor. Dica da semana hoje, aqui no nosso Quatro em Pauta. Quatro em Pauta falando a respeito de varejo, falando a respeito de pequenas e médias empresas, falando a respeito do nosso momento político, econômico, incerteza, certeza, vamos investir, não vamos investir. Diz aí, Ju Ferreira, qual que é seu livro, quer dizer, sua dica da semana, Ju Ferreira? Olha, gente, ó, a minha dica da semana, antes de falar sobre o livro, é leiam, tá? Eu continuo com a mesma proposta de ler um livro por semana, e essa é a minha dica perene. Mas, vamos lá. A dica da semana de hoje de leitura é um livro sobre empreendedorismo, mas que é um livro que é uma história muito gostosinha de ler, um livro antigo, chama O Segredo de Luísa. Esse livro foi um livro escrito pelo Fernando Dolabella, em 1999. Inclusive, a primeira vez que eu li esse livro foi lá naqueles idos de 1999, e eu ainda nem sabia que eu ia empreender na vida. Mas nesse livro ele explica, no meio de uma história super envolvente, como começar uma pequena empresa. Então, a Luísa, ela produz goiabada e ela tem várias dúvidas sobre como empreender, essa questão do planejamento, como fazer para o seu negócio crescer, como fazer para atrair clientes, para colocar, para fazer a marca, para vender mais, para poder também se planejar financeiramente. É um livro imperdível para todo mundo que tem pequenas e médias empresas e para quem quer começar um negócio também. O Segredo de Luísa. Muito bom. Sabe que esse livro é tão bacana, que ele parece uma novelinha, né?
E não só, ele fala de como começar o empreendimento, ele sugere ter um mentor, né, que a Luísa tinha um mentor, mas tem uma coisa assim meio que em segundo plano aí, que é livre-se de pessoas tóxicas. Então, a Luísa também tinha aí uma pessoa tóxica na vida dela e que ela precisou se livrar desse cara para poder empreender, porque tem gente que não quer que você cresça, né? Fica te segurando no mesmo patamar que ele está. Muito bom. Cris, sua dica da semana, Cris? Opa, minha dica da semana vai para aquelas pessoas que fazem promessas de ano novo. Passamos aí um mês já do ano e eu quero saber de vocês. Vocês estão cumprindo as metas que vocês fizeram? Após que algumas pessoas disseram sim, outras disseram não. Assim como a Ju falou que está lendo os livros que ela prometeu, né? Mas você sabe por que as pessoas não cumprem? Porque elas não têm propósito nessas promessas. Eu quero ler 12 livros no ano, para quê? Para falar que eu li 12 livros no ano. Eu quero ir na academia 300 dias no ano. Para quê? Porque eu quero ficar bombado. São promessas que não têm um propósito. Agora, encontre um propósito e faça promessas em cima deste propósito. Eu quero ler 12 livros no ano porque eu vou prestar um concurso no final do ano, vou prestar uma prova. Eu quero ir na academia 300 vezes no ano porque eu quero pesar 20 quilos a menos pela minha saúde. E assim vai. Você tem que ter um propósito ao final. Fazer promessa por promessa, ela não vai ser cumprida. Então, essa é a minha dica. Façam promessas de acordo com um propósito e não simplesmente para jogar ao vento. Muito bom. Parabéns, Cris. Grande. Nilcio Freitas, sua dica da semana? Nossa, estou deslumbrado aqui com as dicas que vieram do Cris e da Ju. E a tua dica também bacana, aí todos os insights que nós estamos tendo aqui. A minha dica de hoje é dica de fazer gestão das pessoas. Pessoas compram e pessoas vendem. Pessoas relacionam com quem me dá faturamento, público interno, público externo, como as pessoas estão se comportando. É necessário fazer gestão de pessoas. Muitos empresários conversam comigo e falam, eu não aumento, não abro filial, eu não vou vender mais porque eu não tenho gente, mão de obra está difícil. Gente, você não se deu conta que esse é o seu desafio? Esse é o seu desafio, entender as pessoas. Esse é o grande insight que o empreendedor tem que ter, que a empreendedora tem que ter. Se antes era difícil tecnologia porque era caro, antes era difícil um software porque era muito caro, antes era difícil a mercadoria que era centralizada com outro fornecedor, o canal de venda, tudo isso foi melhorando, foi mudando. Então a dica é pessoas. Nós precisamos aprender a entender as pessoas, cuidar melhor das pessoas que trabalham conosco, capacitá-las, melhorá-las, entendê-las, entender o comportamento do nosso consumidor que está mudando muito. E se eu não tivesse insight de gostar de gente, eu não consigo avançar no mundo dos negócios. E creio que em várias frentes, não só no mundo dos negócios. E isso passa por uma dica que ajuda muito a gente a fazer gestão de pessoas, que é gestão da mudança. Se eu não mudo, como as coisas vão acontecer? Então, a dica da semana, fazer gestão das pessoas, das que compram, das que vendem, gostar de gente. Preciso investir nisso. É isso, essa é a minha dica. Muito bom, parabéns, Nilson. E agora eu vou finalizar com a minha dica da semana, que a minha dica da semana é viaje. Viaje, conheça outras culturas. Se você tem condição financeira de bancar várias ou algumas viagens por ano para o exterior, por exemplo, faça uma viagem para o exterior. Vai conhecer outra cultura, vai ver como que outras pessoas vivem, como que elas, o que é normal para elas, aquilo que de repente choca você pode ser normal para uma outra cultura. De repente você não tem condição de fazer uma viagem para o exterior, faça para outro estado. Você que está no sul aqui vai conhecer o Nordeste, você que está no Nordeste vem conhecer o sul, vem conhecer o Sudeste, o extremo sul, vá ver como que as pessoas agem numa temperatura diferente da sua. Você que está aí no calor do Nordeste, como será que as pessoas trabalham lá no inverno, né? No sul, no inverno de Santa Catarina, na montanha, na Serra Gaúcha? Sabe por que isso é legal?
que você vai tendo ideias. Você vai tendo ideias, vai começar a imaginar também que existe algo além das suas fronteiras. E ainda é um pouco mais difícil você viajar para outros estados, sua condição financeira talvez não permita, ou a sua condição familiar às vezes não permite, né? Você não tem condição de viajar tanta distância. Pega um domingo, pega o carro num domingo cedo, vai para uma cidade mais turística, aquelas cidades que têm aí alguns atrativos naturais, que tem uma represa, que tem um rio, que tem um comércio diferente, né? A Ju sabe, eu gosto muito de Embu. Eu vou lá para Embu, fico andando naquelas barraquinhas lá de Embu, fico vendo o modelo de negócios daqueles pequenos empresários, aqueles microempresários que têm ali com as suas lojinhas, pensando assim, puxa, isso me deu uma ideia. E muitas vezes, passeando por Feira Hippie, eu tive ideias que eu pude depois lançar no meu negócio, não obviamente com o mesmo produto ou propósito, mas com a mesma ideia, com a mesma inspiração. E o grande lance da gente, quando a gente viaja, é que a gente percebe que as pessoas se viram. O empreendedor, quando ele quer, ele se vira, ele acha uma saída. O empreendedor é que nem água morro abaixo, pode ter uma barreira, mas ele dá um jeitinho de achar uma saída, ele vai ver aonde que aquela barreira está mais frágil e é por ali que ele vai passar, porque a água sempre vai descer, ela sempre vai encontrar um mar. O empreendedor sempre vai encontrar uma saída. Então, você que é empreendedor, não desista, vá passear, porque passeando você encontra novas ideias e através dessas novas ideias você vai se inspirar. Obviamente que tem que fazer aquele estudo, né? Será que aquilo que eu vi lá na Hungria serve para eu usar aqui em Jundiaí, onde eu moro? Né? Isso é uma pergunta que você tem que fazer também. Ó, nós estamos bati na mesa aqui, ó, tá? Pronto. Mas temos que ter essa inspiração também. Então, essa é a minha dica da semana. E finalizo o programa de hoje aqui agradecendo todos vocês que estão aqui no chat com a gente. Participe do chat, mande o Quatro em Pauta para outras pessoas, né, Ju? O que mais, Ju? Mande indireta, fala aquela da indireta aí. Eu sempre falo essa dica da indireta, mas hoje eu achei que o programa foi tão bacana que eu queria dar uma dica da direta, assim, né? Então, para quem está aí do outro lado, pensar realmente naquilo que é um desafio para você, porque a gente sabe que o pessoal que assiste o Quatro em Pauta são pessoas profissionais, são empreendedores, são gestores, são pessoas que querem avançar na carreira, que se interessam pelos temas corporativos, empreendedores. Então, pensa em qual é o seu desafio e manda pergunta para cá. Porque às vezes a pessoa fica lá interagindo com a gente no chat, fica discordando, concordando, é super bacana, isso é muito legal, a gente adora. Tem gente mandando indireta aí para o chefe, para um peguete, para todo mundo, mas às vezes não está entrando mais profundo para fazer essa reflexão e mandar a sua pergunta, a sua inquietação. Então, essa é a minha chamada de hoje para quem está aí do outro lado. Vamos finalizando o programa de hoje, que nós já estamos aqui no limite do tempo dos nossos internautas, que sempre se preparam para ficar das 7 às 8 com a gente aqui na quarta-feira, ou, se você não pôde assistir na quarta-feira, sabe que pode assistir qualquer outro dia, e inclusive pega esse link aqui, envie para os seus amigos e fala, olha só o que esse cara falou, olha, hoje teve Cristiano, hoje teve Nílcio, e traga aí mais público para o Quatro em Pauta, porque a gente faz isso com muito carinho e em especial para você. Então, excelente semana para todos e voltamos na próxima quarta. Que horas? Que horas, Ju? 7 horas, vamos estar aqui, todo mundo. Beijão, tchau. Tchau. Ah! Tá mutada, Ju. Não, mas o barato foi o seguinte, eu quis mutar o meu microfone por causa dos dogs aqui, falei, deixa eu passar a bola para a Ju, né? O dela estava mutado. É que as minhas filhas estavam berrando aqui, então eu falei, vamos mutar. Agora o Agnaldo está mutado, então temos erro de gravação para geral. É isso aí.